Como sempre, os irmãos sabem que eu gosto de dar um título à mensagem, para que a gente possa ter uma linha de raciocínio. E nem sempre o texto que a gente abre aparece de frente o tema. Às vezes o tema está na interpretação, quase sempre na interpretação do que aquilo quer falar, e pode falar muitas coisas. E o tema hoje é o maior valor da vida de um homem. Eu não quis colocar no plural, mas de um homem. E o salmo onde estou inspirado a pregar é o salmo de número 4 e verso de número 2. Assentados mesmo, vamos conferir. Diz assim: filho dos homens. Você vai notar uma certa indignação aqui. Até quando? Olha só. Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando? Palavras de Deus. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Agora, eu quero tomar a nova tradução, linguagem de hoje, que é até mais enfática. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Isso aqui fala de valores, valores defendidos. Até quando amarão que não tem valor? Por isso eu coloquei esse tema. E andarão atrás de falsidades. Se eu fosse buscar aqui um viés de, naturalmente, de chamar a atenção, de uma mensagem dura, eu teria aqui muito caminho para tomar. Mas não é esse caminho que eu quero. Dar uma exortação forte, não. É claro que tem a exortação para nos liberar do mal, nos liberar do inferno. E como oração em canja de galinha não faz mal a ninguém, vamos então voltar a orar para que Deus nos oriente. Querido Pai, nós te agradecemos o privilégio renovado de uma vez mais falarmos contigo na dependência do teu Espírito. Fale aos nossos corações, Senhor. Aquelas pessoas que estão em casa, como o Ricardo ainda há pouco escreveu para nós, que ele é alto grupo de risco. E eu não tenho dúvida disso, mas é uma pessoa que trabalha em prol do teu reino, utilizando o seu blog que já chegou em tantas nações. É um presbítero antigo. E todas as demais pessoas que estão aqui participando desta live junto conosco, tu possas visitá-los agora e falar aos seus corações. Fale aos nossos corações. Hoje, dia de terça-feira, é um dia em que nós saímos de casa para ouvir a tua palavra, Senhor. Para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Anos que aqui estamos, eu tenho repetido sempre que o crente que vem no domingo é um crente especial. Mas o crente que vem na terça é um crente excepcional. Porque na terça-feira não tem outra coisa, é a palavra de Deus pregada. E o tema diz: o maior valor da vida de um homem. Aí eu vou perguntar logo, o que são valores? Valores são prioridades que a gente estabelece. São valores, prioridades que pode ser expressada através de ação. A cada dia nós estabelecemos valores. Valores pelos quais lutar, os nossos objetivos. Mas quais são os valores? Quais são? Muitas vezes os valores que declaramos ter não são valores reais.
E quando eu falo de valores aqui, eu não estou declarando que há só valores excepcionais, valores de qualidade. Porque uma pessoa pode ter valores que não são reais, valores que Deus não está nem aí para esses valores. São valores mascarados. Como está todo mundo de máscara aqui, eu peço que não observe por esse ponto de vista. Vocês estão mascarados aí por conta de um cuidado especial. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão mascarados. A minha acabei de tirar. Quando descer, naturalmente, eu vou colocar por obediência ao protocolo, para trazer segurança para a minha vida e também para o outro, não é? Então, valores mascarados, porque a natureza humana, ela tem, irmãos, uma questão de esconder seus verdadeiros valores. Quando eu digo natureza humana, eu estou falando do homem. Quando eu tomo o Salmo de número 4, verso 3, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Mas como já falei aqui, a Nova Tradução Linguagem de hoje, com muito enfático, diz assim: até quando vocês vão me insultar? Quando eu me lembro do primeiro homem que povoou a terra, me lembro de Adão. Ele tinha maior valor, o maior valor da sua vida, maior do que tudo. Sabe qual era o maior valor que Adão tinha? Maior do que tudo, da beleza do jardim, da gostosura de saber que não vai ter temporal. Não chovia, caía uma névoa na madrugada para irrigar a terra. Então ele não precisava sair com guarda-chuva de casa, não ia chover nunca. Ele não podia ter medo de bichos. Os bichos não eram ferozes como hoje. Havia todos os tipos de animais. E Adão era dominador dos animais. Ele é que dava nome. Ele controlava, ele dominava. E Adão foi o único homem que tinha 100% da capacidade craniana. Os homens foram perdendo. Hoje, alguém que utiliza 10% é considerado um gênio. Os que usam 10%. Eu devo estar usando aqui 1,5%, 2%, e vou dar muito glória a Deus se eu estiver usando a minha capacidade 2%. Quem usa 10% é gênio. Mas Adão não. Adão, ele não tinha um protocolo atrás dele, de nada. Ele tinha que construir tudo do zero. Então ele tinha alta inteligência, alta capacidade. Mas o maior valor de Adão, o maior valor, um valor que deve ser os nossos valores, não deve prescindir, era o seu relacionamento com Deus. O relacionamento que ele tinha com Deus era o seu maior valor, que dava a ele uma vida com tudo que ele precisava. Mas quando Adão desobedece a Deus, os seus valores foram mudados imediatamente para negativo. Porque ele já não ouvia mais a voz de Deus. Quando o homem para de ouvir a voz de Deus, ele devia estar muito preocupado. Alguém aqui já teve experiência de dobrar o joelho para orar e sentir que a oração não passava de meio metro acima da sua cabeça? Alguém já teve essa oportunidade? Eu já tive muitas vezes. O céu vira bronze. Parece que Deus não quer me ouvir. E essa hora é a hora que nós precisamos insistir com Deus para ouvir a Deus de verdade. Não é blá blá blá, ouvir de verdade. Quando Adão desobedece, ele perde essa condição. Nós vamos ver aqui algumas atitudes que mostram os nossos valores
que nem sempre estão nas melhores coisas. Valores que não estão nas melhores coisas. Irmãos, tem muita coisa que às vezes o homem pensa que se ele adquirir aquilo, ele vai ser uma pessoa feliz. Por exemplo, você paga aluguel. Aí você consegue comprar uma casa, isso é uma coisa boa. E que eu aconselho todo mundo a que tenha uma casa própria. Mesmo que vá pagar prestação durante 15 anos, não tem problema. Mas ao adquirir a casa própria, você vai perceber que não era aquilo que traria felicidade para você, porque você continua com o mesmo status de vida. Aí você anda de táxi, anda de Uber, anda de ônibus, de trem, de metrô, aí você pensa, poxa, se eu tivesse um carro, eu seria mais feliz. Já pensou? Eu com um carro na mão, eu posso ir aonde eu quiser. Aí você compra um carro, junto com ele vem IPVA, junto com ele vem as manutenções, vem a despesa de combustível, junto com ele vem os perigos, vem as multas de trânsito, junto com ele vem os perigos. E a minha filha mais velha teve carro um tempão. Mas de uns anos para cá, ela se aborreceu com o carro. E fala, pai, eu não quero mais carro. O marido tem carro. Nem o carro do marido ela quer dirigir. Então o carro já não é fator de felicidade para ela. De alegria, de segurança, não é nada disso. Muito pelo contrário. Então os nossos valores às vezes são equivocados. Ah, eu vou me casar. E você casa com a mulher errada. Casa com o homem errado. E aí continua não tendo felicidade, continua não tendo alegria. Mas uma das atitudes que mais acontece na vida do homem, quando ela perde os valores de Deus, é quando ele foge da presença de Deus. Quando existe uma fuga. E ele nem percebe que ele está tentando fugir de Deus. Quando eu tomo Gênesis, que é o princípio, começo, no capítulo 3, verso 8, Gênesis, capítulo 3, verso 8. Gênesis é uma palavra que não pertence ao vernáculo da língua de Camões, da língua portuguesa. Diz assim, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, já era costumeiramente a vinda do Senhor ali. Escondeu-se, olha bem, fuga. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha, tentar se esconder de Deus é como você, no mínimo, tentar encher uma peneira de água e equilibrar a água ali. Não vai ficar nenhuma gota. Porque onde você estiver, Deus vai te ver ali. A Bíblia diz que se colocarmos a nossa casa lá nos ares, o Senhor lá nos vê. Se estivermos no fundo do mar, Ele também nos vê. Não há como se esconder de Deus. Observe comigo que essa tentativa de fuga é exatamente quando o homem para de ouvir a voz de Deus. Esta ainda hoje é a reação do homem quando seus valores estão equivocados, de se esconder da verdade. Olha bem, se esconder da verdade, porque Deus é a verdade. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 9 e 10, é o mesmo capítulo 3, verso 9 e 10, diz, chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Eu tenho falado aqui que será que Deus, na sua onisciência, eu quero a resposta dos irmãos, ele não sabia onde Adão estava? Sabia. Quando ele diz, onde estás? É como você fala para o teu filho, menino, o que você está fazendo aí? Ora, você sabe o que teu filho e tua filha está fazendo ali. Mas você está chamando a atenção dele, dizendo, você não devia estar fazendo isso, você não devia estar aqui.
não é aqui o teu lugar. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Irmãos, deixa eu lhes falar, eu acho que na última live eu lembrei isso aqui. Quando eu vou tomar banho, eu nunca tomei banho de terno e gravata. Eu tiro tudo, fecho a porta, tiro tudo. E muitas das vezes, eu cantarolo, não é cantar, um cântico, e sinto muita presença de Deus, totalmente nu. Porque uma mãe que amamenta seu filhinho, sua filha, quando vai trocar a fraldinha do bebê, limpar com aquela esponja com coisinhas, aqueles lencinhos de limpar bumbum de criança, a mãe não tem um pingo de vergonha da nudez do filho ou da filha. Não é verdade? Imagina Deus. Foi Ele que nos criou. Cada órgão do nosso corpo, Ele criou. Então Ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Sentir vergonha de Deus é uma das piores ocasiões da vida do homem. Porque é quando você já não confia mais em Deus. Aí você quer se esconder. Mas você não vai conseguir isso de jeito nenhum. Veja o nosso tema, o maior valor da vida de um homem. E até hoje a nudez do homem é um motivo de se esconder. A própria Bíblia fala que aqueles órgãos que são menos honrosos, que a gente guarda mais. Não é verdade? Você esconde mais aquela parte do seu corpo que é menos honroso. Muitas pessoas preferem ficar se escondendo atrás de muitas máscaras. Uma delas é a religiosidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, tem um texto lá que diz assim: eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. E o outro diz assim: eu sou de Jesus. Eu sempre digo que aquele que diz que é de Jesus é o pior de todos eles. Ó, eu sou, mas você não é não. Significa uma religiosidade falsa. E muita gente se esconde. E eu posso asseverar aqui que eu contesto a palavra religare como algo que é ligar o que estava desligado, para identificar a palavra religião. Sabe por quê? O cristianismo não é religião, não é religião. O cristianismo é relacionamento pessoal. O cristianismo é aquele que diz assim: Jesus está vivo, eu hoje falei com Ele. E se eu disser que Ele está presente aqui, eu posso ouvir um amém? Ele está presente aqui. Assim como o anjo do Senhor está presente aqui. A Bíblia diz assim: dará ordem a seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E tem gente que fala: eu vi o anjo. Olha, irmãos, cuidado, o anjo está ali na porta, ele está entrando. Começa a falar em língua, fala o tempo todo em anjo, não fala o tempo nenhum em Jesus. E apesar de Jesus ter uma estrutura humana, Ele teve que vir aqui na terra semelhante ao homem e foi feito menor que os anjos. Os anjos são grandes, muito grandes, são gigantes. E Jesus tem uma estatura mediana, mas Ele é Deus, Jesus é Deus. Se alguém te perguntar quem é Jesus, você diz: Jesus é Deus. E as pessoas se escondem atrás de uma falsa religiosidade. Outras, falsa caridade. Vocês querem ver uma coisa? O Espiritismo faz mais caridade do que a Assembleia de Deus. Eles têm lares para cuidar de criança, de idosos. O espírita, eles cuidam muito bem da sociedade.
Vocês olham a maçonaria, por exemplo, o que ela faz de obra vai muito além das igrejas evangélicas. Falsa caridade. Prefere a fuga a enfrentar a verdade. Diante da presença de Deus, impossível não ser autêntico. Com Deus não adianta, você pode fazer uma oração para que uma pessoa ouça, e você vai orar, entre aspas, como se fosse para Deus, mas você quer que a pessoa ouça. Eu sou um homem perfeito, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem bom, quem não se der comigo não vai se dar com ninguém, e começa fazendo assim, se auto-engrandecer. Isso nem faz cócega no ouvido de Deus, porque Ele conhece a safadeza, Ele conhece tudo de falso e de errado que está na vida de cada um de nós. Só a presença de Deus nos revela os nossos verdadeiros valores. A presença de Deus na nossa vida nos revela quem somos, de quem somos. Quando eu pego Mateus no capítulo 6, verso 19 a 21, diz, olha só o que diz, Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí está também o vosso tesouro. Eu vou te contar uma história verdadeira aqui. Porque, pastor, por que você está se virando história verdadeira? Porque nem toda ilustração aconteceu. A parábola, por exemplo, as parábolas, elas são contadas ao lado para servir de exemplo numa história. Conta-se uma história para exaltar uma outra história. Por exemplo, a parábola do filho pródigo nunca ocorreu. É apenas uma ilustração. Então tem muitas parábolas na Bíblia. O que eu vou contar não é uma parábola, não é uma ilustração. É uma história com H. Porque história é um conto. ES. Agora HI, história, então é um fato. Isso que eu vou contar é um fato. Um pastor que eu já vi poucos pregar igual a ele. Eu não vou falar o nome aqui, porque ele não me autorizou. Uma época da sua vida ele foi fazer missões no México. Em dado momento ele está sem recurso econômico nenhum no México. E onde ele pregava o pessoal ia. Na altura ele já estava pregando em espanhol, que é a língua que se fala no México. E então ele cativou um homem mais rico daquele local lá. Cativou o homem mais rico. Ele tinha uma picape cabine dupla. Na época, aquelas picape americana que vinha para o México, só muito rico comprava. Porque era quase um caminhão. Conforto muito grande. O homem tinha pedreira de granito. O homem tinha empresa de ônibus. Muito rico. E chegou para o pastor e falou assim: eu senti no coração te dar uma oferta. Aí, uma oferta. Quando o homem rico falou o valor da oferta, $10.000. Irmãos, ele mudou de cor. Ele ficou vesgo, o olho atravessou, o olho balançava de um lado e para o outro. $10.000 para quem não tem nem $10, 10.000. Mas aí, o ofertante, muito rico, naquela igreja, falou assim: em 10 vezes. Não deixa de ser uma coisa boa, mas a diferença de $10.000 na mãozinha
E em 10 vezes, vai levar 10 meses para que ele possa abocanhar aquele valor. Ele falou para mim assim, pastor Isaías, quando eu vi isso 10 vezes, eu murchei por dentro. Mas ele teve uma ideia genial, mas ele não sabia que era ideia genial. E nem você sabe, mas vai saber agora. Ele pensou assim, ele vai me dar $10.000. Já me adiantou 1.000. Então esse mês já está pago. Agora, daqui a 30 dias vem mais 1.000. Ele chamou o homem, pegou aqueles $1.000, botou na mão daquele homem rico, fechou a mão dele e falou assim, isso aqui é para você. Isso aqui é minha cooperação. É o meu dízimo que eu estou te entregando. Quando o homem abriu, que viu $1.000, um homem riquíssimo, o homem desabou de chorar. Mas chorando copiosamente. E ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Será que o que ele vai pensar de mim? Ele me deu $1.000 há 5 minutos. Eu devolvi para ele, parece uma grosseria. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Esse homem vai me odiar, ele não vai nem querer olhar mais para a minha cara. E ele ficou pensando se ia pedir desculpa, se ia pedir perdão. E o homem chorando. O homem então se voltou para ele e falou assim, tudo que eu tenho foi bênção de Deus, fruto do meu trabalho, da minha família, durante muitos anos. Mas eu não me lembro que algum dia tivesse recebido de alguém um valor como esse. Não me lembro. O homem chorava igual criança. E falou, você me tocou muito profundamente. Eu vou fazer uma coisa, eu não tenho em espécie aqui, mas eu vou fazer um cheque de $10.000 para você sacar no banco, na boca do caixa. E fez para ele, ele saiu voando. Irmãos, os irmãos entenderam que não ajuntei tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, onde os ladrões minam e roubam. Todavia, ajuntar tesouro no céu é a melhor coisa. Quando ele devolveu a parte que deveria devolver, como o coração quebrantado, Deus tocou naquele homem que deveria dar a ele os $10.000. E $10.000 para aquele homem, irmãos, era uma gorjeta, não era muita coisa. Mas para ele que estava necessitado, eu não sei quanto que ele estava devendo de aluguel atrasado, resolveria o problema dele completamente. Então nós precisamos aprender a assumir as nossas posições, os nossos valores, assumir também os nossos erros. Quando eu tomo o capítulo 3 de Gênesis, verso 11 e 12, diz, e Deus diz, quem te mostrou que estavas nu? Gênesis 3, 11 e 12. Quem te mostrou? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Às vezes nós temos a mania, irmãos, não assumir os nossos erros e colocar os nossos erros sobre alguém. Nós temos que arranjar um Cristo para poder acusar. Esta árvore, na verdade, essa árvore que Deus está falando aqui, na sua palavra, ela realça uma verdade, que é a verdade do livre-arbítrio. Fala da liberdade de escolha. Ou seja, olhar para todas as árvores, comer de todas menos de uma,
Comer de todas, menos de uma. Mas sabe aquela uma que é para você não comer? É essa que vai te chamar a atenção. As coisas erradas brilham mais aos nossos olhos do que as coisas certas. Então ele deveria comer de todas, menos de uma. Ou então comer daquela proibida, determinantemente pronto para desobedecer, irmãos, com toda a sua liberdade de escolha. O que agrada a Deus é exatamente essa consciência do livre-arbítrio. Eu não vou adorar a Deus inconscientemente. Eu adoro a Deus com o meu livre-arbítrio. Eu resolvi servir. Eu resolvi seguir o Senhor. Eu resolvi adorar. Eu resolvi esperar. Eu resolvi falar com Deus. Então está enraizado no ser humano aquilo que herdamos de Adão. Ele vai exatamente, tem 99% das árvores que ele podia comer, mas ele foi naquela que o Senhor disse: o dia que você comer, certamente morrerás. E sabe de uma coisa? Adão não foi criado para morrer, mas a partir daquele dia que ele comeu do fruto proibido, ele começou a envelhecer. Ele poderia durar muito mais, durou 900 e poucos anos, mas ele poderia durar até hoje. Não se arrepender e procurar mudar, esse seria o ideal, mas ele resolve procurar culpados. Não adianta eu reclamar a Deus de alguém que está aqui, que não gosta de mim, sei lá quem é. Adão declara que a culpa não é dele, não é minha, é da mulher que tu me deste. O produto das bênçãos, aquilo que veio das mãos de Deus. A Bíblia diz que quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Foi bênção de Deus para a vida dele, no entanto, ele está culpando. A mulher que tu me deste, ele arranja alguém para culpar. Os valores foram trocados, foram invertidos. Desde esse episódio, os homens só repetem o que Adão e Eva fizeram. Nós estamos sempre repetindo a mesma coisa. Nós devemos, querido, nos lembrar que valores são chaves no reino de Deus. Eu tenho aqui um molde de chave. Eu vou sair um pouquinho aqui da câmera. Ó, aqui. Molde de chaves. Essa aqui abre a porta principal da casa. Essa abre a porta dos fundos. Essa outra abre o meu gabinete. E vai por aí. Chaves são valores. Quando você tem uma chave, você tem a posse de alguma coisa. Eu tenho a chave do carro que está lá na garagem. Ninguém consegue abrir. E eu chego com um toquezinho, ela abre. Porque eu tenho poder. Quando você tem uma chave, você tem um poder. E chaves fala de valores. E esses valores são baseados nas duas dimensões do Calvário, que eu quero que os irmãos olhem. O Calvário, a cruz, ela tem uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. Essa dimensão vertical fala de Deus. Porque quando nós estamos embaixo olhando para a cruz, eu não consigo ver a cruz em toda a dimensão, a não ser que eu esteja por cima. Deus, da sua glória, Ele vê a cruz nas duas dimensões, em 3D, tridimensional. Aquela parte vertical fala da minha comunhão com o eterno Deus. E ela é muito importante. Quando eu pego aquela parte horizontal, fala da minha horizontalidade. Eu estou vivendo na terra. Então, aquela vertical fala da minha comunhão com Deus. A horizontal fala da minha comunhão com vocês. Agora, vejam só uma coisa interessante.
que a gente pode aprender. Jesus declarou em Mateus, no capítulo 22, versos 37 a 39. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus, vertical, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, as duas dimensões do Calvário, a vertical, que fala de amar a Deus, a horizontal, que fala de amar meus semelhantes. Agora, quando eu tenho uma vida nessas duas dimensões, então aqui na terra eu já estou vivendo um pedaço do céu. Porque eu tenho uma comunhão com Deus. E nós devemos ter essa comunhão com Deus, que é a dimensão vertical. Quando nós queremos olhar para Deus, não olhe para baixo, levante a cabeça. Deus está em cima. Agora, horizontalidade é o lugar de alegria, lugar de delícias, é onde nós vivemos. Eu não conheço nenhum lugar melhor do que esse. Melhor do que esse, por fé, eu falo que o céu é melhor. Por fé, mas por prática, o lugar melhor da minha vida é a minha vida horizontal, é nessa terra. E Deus quer nos abençoar nessas duas dimensões. Na vertical, que é comunhão com Ele. Na horizontal, que é comunhão com os nossos irmãos. Esses são valores tremendos. Quando Adão desobedeceu a Deus, o seu relacionamento vertical foi afetado de imediato. Ele perde esse estabelecimento com Deus. O preço da desobediência, irmãos, a ordem que Deus deu, foi a morte espiritual. Ele começa a morrer a partir daquele dia. Sabe quando é que nós começamos a morrer? Nós começamos a morrer quando a gente sai da madre. Quando a gente nasce, começa a morrer nesse dia. A criança nasce toda enrugada, depois ela passa a ter uma beleza. Depois volta a ficar enrugado anos depois. E a gente começa a morrer desde o dia que nasce. A quebra da comunhão com Deus, que o homem tinha no jardim, ele perdeu. Como Adão foi a semente, ele é a primeira semente, todos nós temos a morte espiritual de Adão, todos nós. Quando eu tomo carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, Senhor. Então, o maior valor da vida de um homem é o seu relacionamento com Deus. Eu vou perguntar e os irmãos podem me repetir. O maior valor da vida de um homem é o seu relacionamento com Deus. No Salmo 16, verso 1 e 2, diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti. Então, por isso, nós temos que valorizar este relacionamento direto. Quem não tem esse relacionamento, tem alguma coisa errada na sua vida. Em Romanos, no capítulo 3, verso 23 e 24, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando o homem quebrou o relacionamento vertical, só pode ser com Deus, o seu relacionamento horizontal com o próximo também foi afetado. Quando o meu relacionamento com Deus tem complicação, o meu relacionamento horizontal tem mais complicação ainda. O homem passou a se relacionar com os outros baseado na mentira, nos interesses pessoais. Nós temos ali
além dos advogados que nós temos aqui o Rubens. Eu creio que ele já deve ter essa experiência, não é com todo mundo, é claro, de pessoas que o procuram, pessoas que o conheceu há muitos anos, que sabe que ele é advogado, procura para explorar, para que ele faça trabalhos de graça. Deus não se agrada disso. Se eu tenho aqui um quarto, uma cozinha, um banheiro para colocar piso, eu vou chamar um pedreiro, uma pessoa que faz esse trabalho. Eu pergunto, quanto é que você quer para fazer esse trabalho? Aí ele fala assim, R$3.000 de mão de obra. Aí eu falo para ele assim, querido, me dê o seu telefone, que eu vou perguntar a outros, o melhor preço eu vou ficar. Aconteceu isso numa casa lá em Jacarepaguá, no meu apartamento. Não estou dizendo que o valor é esse, eu estou falando hipoteticamente. Mas eu encontrei um pedreiro que me cobrou mais ou menos metade do que o primeiro preço que eu encontrei. E eu obtive desse pedreiro muitas informações excelentes. Ele falou, pastor, está aqui os endereços de casas que eu botei piso. Você pode ir lá visitar. E eu procurei entrar em contato com um só. Me deram uma nota excelente dele. Aí eu chamei ele para fazer o trabalho. Ele fez o trabalho um quarto do tempo que eu esperava que ele fizesse. E eu achei de repente que aquilo que ele me cobrou estava inferior ao valor do seu trabalho. Eu disse para ele, amigo, está aqui o que você me pediu, está aqui. Agora, essa aqui é a minha gratificação para você. Agora, quer ver uma coisa terrível? O chefe de família está desempregado. E aí você chama ele para fazer um trabalho na sua casa. Aí pega o dinheiro, né? Ó, você quer 1.000? Eu tenho 200 aqui. É pegar ou largar. Você quer 1.000? Tem 200 aqui. É pegar ou largar. E eu lhes pergunto, como é que Deus vê isso? Primeiro, o bebê dele está faltando leite em casa. E ele vai se dobrar a receber 200 em vez de 1.000, porque ele está sendo explorado, mas com 200 ele compra o leite do bebê e compra alguma coisa para comer na casa. Será que Deus vê isso? Como é que Deus vê isso? E a Bíblia fala disso. Tinha uma igreja num certo lugar, não vou nem dizer o lugar para não identificar. O pastor estava querendo comprar um bebedouro para a igreja, o tesoureiro, não. O dinheiro tem que ficar no banco. O pastor quis comprar ventilador, não, o dinheiro vai ficar no... Aí veio o colo, pegou o dinheiro todo. Devolveu 18 meses depois, sem correção nenhuma. O dinheiro da igreja é para ser aplicado na igreja, não é para ficar engordando banqueiro, não. E a Bíblia nos fala, já partindo para o término dessa live, 1 João 3, verso 13 e 18. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a vida pelo irmão. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus?
Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Com isso nós queremos aqui nos lembrar que o próximo, mais próximo que temos são pessoas com as quais convivemos diariamente. De preferência dentro das nossas casas. Gálatas 6:10, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Uma pessoa aqui da nossa igreja, ela foi na casa de uma pessoa muito antiga, me permita não falar, ela está viva, bem idosa, e ela filmou a casa da irmã. Eu fiquei apavorado. Irmãos, tem umas gambiarras de fio, as paredes todas manchadas, não tem água, não tem esgoto, não tem nada. A irmã vive ali num lugar terrível. Já foi profeta aqui no campo. Terrível, aqui no Beira-Mar. Tem filho que mora do lado com uma casa boa, segundo me foi informado. E falou assim, eu já convidei minha mãe para morar comigo. Ela não quer. Irmãos, idoso não quer morar com filho. Idoso quer morar sozinho com a sua casa. E eu vou fazer aqui, irmãos, chamar aqui uma comissão para ir lá fazer o levantamento que é preciso para dar uma melhorada naquela casa. O maior amor que podemos ter pelo próximo está baseado em compartilhar Jesus para os outros. Nós não podemos ter Jesus só para nós. Este é um valor eterno. Compartilhar a Jesus Cristo, oferecemos a Jesus Cristo, amamos essas pessoas. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, 9 e 11, diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. E eu quero concluir. Como posso discernir meus valores? Chegou o momento do solilóquio, o momento de falar com os nossos botões. Como estão as minhas atitudes? Eu sempre oriento aqui as meninas, quer casar, visite a casa do seu namorado, veja como é que ele trata a mamãe dele. Ele dá presente no aniversário da mãe? Ele vai dar para você. Ele não dá presente, não vai dar para você. Ele bate na mãe, vai bater em você até te quebrar os ossos. Como é o comportamento? Como estão? Irmãos, eu nunca na minha vida, e eu peço a Deus que eu sirva aqui de confirmação, como testemunha, nunca respondi meu pai, nunca respondi minha mãe. Como posso discernir meus valores? Primeiro, onde estou gastando, com o que estou gastando o meu dinheiro? Esses são valores. O que eu faço? Em que eu uso o meu dinheiro? Onde eu gasto o meu tempo? Isso vai discernir valores. Onde eu gasto o meu tempo? Onde eu estou empenhando a minha vida? Onde gasto o meu dinheiro? Onde gasto o meu tempo? Onde empenho a minha vida? Não são palavras que demonstram nossos valores, e sim as nossas ações. E eu encerro agora com 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no
Senhor. E aí, irmãos, o maior valor da vida de um homem é o seu relacionamento com Deus. Vamos ficar em pé, abrir as nossas mãos. Quero direcionar a bênção apostólica para as pessoas que estão do outro lado da tela. O grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo, que nós possamos dizer amém. Sabe, irmãos, por que Israel não se desintegrou como nação? Porque 1700 e tantos anos viveu no exílio. Então alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa mente, tem que ser destruídos daquilo que a gente pensa que é assim. Repita agora, um lírio nunca foge. Planta não foge. Planta não foge. E pelo que eu sei, você está plantado.